Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e continuando o estudo sobre misturas, vamos ver processo de separação. O primeiro processo de separação para misturas homogêneas. Nós temos aqui a destilação simples, que é um método utilizado para separar componente sólido que está dissolvido em um líquido. Durante a realização desse processo, apenas o componente líquido sofre mudança de estado físico. Então, como isso ocorre? Após organizar todos esses equipamentos, liga o bico de Bunsen, aqui, ó, que vai promover o aquecimento dessa mistura dentro desse balão de destilação, até que atinja o ponto de ebulição desse líquido que a gente quer fazer a destilação. Quando está aquecido, esse líquido ele vai se transformar em um vapor. E esse vapor, consequentemente, vai passar dentro desse condensador. Ele vai sair diretamente para o recipiente. Por quê? Porque aqui dentro a temperatura aqui é menor. Aqui, ó, tá vedado. Esse vapor, ele não pode sair por aqui, porque tá vedado aqui. Então, ele tem que passar por aqui. Aqui a temperatura tá menor, ele vai condensar e vai pingar aqui dentro. Esse é um método de destilação simples. Por exemplo, a gente poderia ter destilado aí uma água com sal. O próximo método de destilação é o fracionada. Por quê? Ele vai separar um componente líquido dissolvido de outro líquido. Então, assim, durante esse processo, os materiais, ele se transforma no estado gasoso. E a separação é possível porque um gás, ele tem densidade diferente em relação ao outro. Então, quando a gente está tentando separar líquidos miscíveis que apresentam ponto de ebulição muito próximo, a destilação simples, ela não é adequada. Recorre-se, então, a esse tipo de destilação fracionada. Esses vapores de substância, eles têm pontos de ebulição muito alto, onde ele entra nessa coluna de fracionamento e ao deparar-se com obstáculos que são colocados aqui, eles vão se condensar e retornar ao balão. E os vapores assim mais leves, mais voláteis, vai conseguir atravessar a coluna para próximo fracionamento e se condensar e posteriormente e assim por sua vez. Um exemplo muito comum é o petróleo. Ele é a mistura de várias substâncias dentro do petróleo. A gente tem que o gás, gasolina, querosene, óleo, combustível, óleo lubrificante, os resíduos, né, que é a parafina e o asfalto. Então, assim, a cada degrau que passa, essas misturas que têm tamanhos e densidades diferentes, quanto menor for a molécula, menor é a sua densidade e a sua temperatura de ebulição. Então, é a razão que o petróleo, ele é separado por esse tipo de destilação fracionada, porque ele vai ser coletado e transportado na refinaria. A água, por exemplo, ela apresenta o ponto de ebulição de 100 graus. 100 graus Celsius. A acetona, ela tem o ponto de ebulição de 58 graus Celsius. Então, se a gente tem uma solução misturada de água com acetona e passar por esse tipo de destilação fracionada, é possível separar esses dois componentes. O próximo aí é liquefação fracionada. Ele é para separar um componente líquido dissolvido em outro líquido. Durante o processo, ambos materiais líquidos passam para o estado gasoso. Então, esse processo, ele separa gases. Lembra que a gente falou que um gás, ele sempre vai apresentar densidade diferente em relação ao outro. Esse método, ele consiste no resfriamento ou na compressão desse gás aqui dentro, ó, dessa coluna. O gás, ali dentro, ele vai sofrer uma compressão, ele vai passar para esse estado líquido e essa mistura líquida e homogênea durante a condensação é colocada na coluna de destilação.
Ali essa mistura, ela sofre um processo de destilação fracionada aqui dentro, ou seja, a separação por calor. O oxigênio líquido, ele está a menos 183 graus. O argônio já está a menos 186. O nitrogênio está a menos 196. O ar líquido está a menos 200 graus Celsius. A vaporização é aquela que todo mundo conhece, né? Que é muito comum a gente ver em salinas. Abre-se grandes espaços, onde tem essas represas, esses tanques, e o estado líquido para o estado gasoso. E aquilo que sobra ali, o material, é o que é utilizado. Ele é o processo inverso da liquefação. A extração por solventes. Utiliza-se algum líquido para extrair um ou mais componentes da mistura. Por exemplo, como separar o álcool da gasolina? A gente sabe que, por lei, existe sim uma quantidade de álcool dentro da gasolina. Isso é fato, porque a gasolina é hidratada. Então, se a gente adiciona cloreto de sódio em uma mistura de gasolina e álcool e agita e é colocado em repouso, a gente vê a água mais o álcool se separar da parte do etanol da gasolina. Isso baseia porque existe uma diferença de polaridade entre esses dois aqui. E no tipo de força intermolecular. O etanol, ele possui uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar, ela é atraída pelas moléculas de gasolina, que também ela é apolar, pela força de dipolo induzido, por causa daquela substância que colocamos. Mas sua parte polar, ela caracteriza pelo grupo OH. Então, ela é atraída pela molécula de água, que também é polar. E nesse processo, realiza ligações de hidrogênio, que são bem mais fortes do que as ligações tipo de polo induzido. Então, essa gasolina, que é uma mistura de hidrocarboneto, ela só pode distinguir uma fase. Aqui a gasolina, ela está na sua forma homogênea. O álcool hidratado também, ele é uma mistura homogênea. Se mistura, os dois é uma mistura homogênea. Mas, porém, quando a gente faz esse processo, ambos se separam. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, de Biocombustível, a ANP, a porcentagem assim que é permitido, que é obrigatório de etanol, adicionado nessa gasolina é de 25%. E a margem de erro pode ser de até 1%. Esse processo, ele é utilizado para ver em bomba se não está tendo alteração na gasolina que está sendo vendida, porque o álcool ele tem um valor e a gasolina tem um outro valor um pouco mais superior do que o álcool. Essa cromatografia é um método que é utilizado principalmente para separar mistura de compostos que têm diferentes afinidades por uma fase estacionária e uma fase móvel. Exemplo, cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC. Esse método, por exemplo, vamos dizer que você está trabalhando a beta-caroteno de uma cenoura. Você conseguiu extrair esse pigmento, você vai utilizar esse método. Outra forma de você utilizar seria, vamos analisar a concentração de 2 componentes solúveis em uma amostra de uma bebida energética. Você olhou ali na bebida energética, ela é uma solução homogênea, ou seja, ela tem apenas uma fase, e você quer ver a cafeína e o conservante solúvel em água que tem naquela bebida. Então, a primeira coisa que é feito é agitar essa bebida para garantir que ela vai estar uniforme. A quantidade pequena ela vai ser diluída em um solvente adequado e vai estar aqui, ó, na fase móvel, que é para criar a solução teste. Essa solução ela vai ser injetada no sistema HPL aqui, ó, através de uma seringa de injeção automática, para ver a separação dos componentes. A amostra que vai ser injetada em uma coluna cromatográfica dentro desse sistema vai ser preenchida em uma fase estacionária porosa. A fase móvel, que é composta
por essa mistura de solvente, ela é bombardeada através dessa coluna por alta pressão e esses componentes dessa amostra vão interagir com essa fase estacionária e a fase móvel e vai resultar numa separação desses componentes com base nas suas propriedades físico-químicas. Conforme esse componente vai ser separados e eles vão passar pelo detector, a cafeína, por exemplo, ela pode ser detectada pela absorção de uma determinada frequência da luz ultravioleta. E o conservante, ele pode ser detectado por outros métodos, como, por exemplo, condutividade, pH. Então, após isso, com base nesse tempo de retenção desses pictos, que vai ter picos cromáticos, e na área, assim, sob o pico correspondente de cada componente, o software HPLC, ele calcula essa concentração desses componentes na amostra que é da bebida energética que se está analisando. Ele separa e quantifica os seus componentes solúveis. Isso pode ser utilizado para bebida energética, pode ser utilizado para calcular a quantidade de clorofila na solução, beta-caroteno e várias qualidades químicas. A fusão fracionada, ela é utilizada para separar sólidos cujo ponto de fusão são muito diferentes. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma joia aí que ela é feita de ouro e prata. Para quem não sabe, o ouro 24 quilates, ele é o ouro, vamos dizer, 100%. E conforme vai baixando os quilates, ele vai ser 50%, ele vai ser 75%, ele vai ser 25%. Então, existe nele uma porcentagem, assim, de material que é para poder fazer essa liga metálica. Quando eu aqueço esse cadinho lá, o ourives, que é o fabricante da joia, aquece esse anel no cadinho, ele recebe o calor e esse ouro, essa prata, ele tem pontos de fusão diferente, então ele vai ser separado dentro desse cadinho. E assim o ourives vai separar qual que é a parte do ouro e qual é a que ele considera como impureza. Aqui a gente tem a nossa linha do tempo, para que a gente não se perca nos nossos estudos.